Obrigado, Odaí. Obrigado, Hillary. E todos da MPC, um prazer conhecer vocês. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrado, né? Cadê a galera que esteve lá no acampamento aí? Foi muito especial estarmos juntos lá. Fui muito ministrado pela fome, pela sede de vocês. O momento do batismo, que foi tão maravilhoso, né? Estou muito abençoado, comi tambaqui hoje, tomei açaí, comi aquela banana da terra. Irmão, tá top, tá uma maravilha. Deus abençoe, que segunda-feira, dia mundial de retornar à dieta, né? Todo mundo junto, né? Forte. Vamos lá, então. Para a gente se conectar um pouquinho aqui, deixa eu contar uma história um pouco engraçada que eu passei aí na minha vida. Quem já pagou algum mico, assim, público? Quem? Já passou alguma vergonha pública? Então tá bom. Vou contar a minha, tá? Se você não achar engraçada, você ri do mesmo jeito para me ajudar, com o pregador. Então, muitos anos atrás, eu tinha um cabelo comprido que batia aqui na cintura e estava viajando por aí com a minha banda. Era uma banda de rock pop e tal, e a gente sempre estava nos aeroportos. E aquele dia eu estava cabelo comprido, blusa preta, coturno preto, bermuda preta. Eu estava o mais roqueiro possível. E aí eu tô lá na fila, lá em Brasília, esperando para entrar naquele ônibusinho e depois ir pro avião, né? Aí chega uma senhorinha, bate assim nas minhas costas, fala assim, bom dia, com licença, a senhora tá indo para Araguaína? E aí eu travei, né? Eu falei, cara, essa senhora tá achando que eu sou mulher, não é possível. Cara tão roqueiramente másculo como eu tô aqui. Eu dei uma engrossada na voz, olhei para ela e disse assim, sim, eu tô indo para Araguaína, né? Deu aquela, para ver se ela se espantava assim com a minha masculinidade. Aí ela olhou assim e falou tão carinhosa assim, sabe? Falou, será que a senhora pode me ajudar a levar essa mala? Ah, tá tão pesada essa mala e eu... Tudo bem, vou te ajudar e tal. E o tempo todo ela me chamando de senhora, eu já estava desesperado, o pessoal da banda já rindo de mim. Eu peguei a mala todo bruto, né? Eu vou pegar essa mala aqui e tal. Entramos no ônibus, ela me olhava no ônibus, subia as escadas com as malas dela. Onde é que a senhora tá sentada? Ela aqui. Aí eu fui colocando aqui e tudo, tentando expandir, né? Aflorar o masculinidade ao máximo. E ela ficou me olhando e imagina onde foi que ela sentou. Bem do meu lado, assim. Sentou bem do meu lado, ela me olhava, me olhava. Aí quando começou os anúncios ali do voo, ela me olhou e falou assim, vem cá. Me desculpa, viu? Aí eu falei, graças a Deus, percebeu que eu sou macho. Começou a alisar meu rosto e falou assim, tem tanto tempo que eu te chamo de senhora, mas você é uma mocinha tão jovem. Então ela conseguiu piorar ainda mais a situação. Então depois daquela situação toda, eu só falei, obrigado, amiga, vamos ter uma boa viagem. Mas graças a Deus eu sou bem resolvido nessa área, tá tudo tranquilo. Mas esse foi o meu mico. Vamos lá, gente. Eu tenho uma missão bem desafiadora hoje, falar sobre esse tema aqui, ensine os anjos. Será que a gente pode ensinar esses seres celestiais de alguma forma? Eles estão contemplando a Deus. A Bíblia diz que agora mesmo eles estão cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Como que nós, seres tão pequeninos, pecadores, podemos mostrar alguma coisa sobre Deus para os anjos? Mas eu quero daqui a pouco te mostrar um texto que fala um pouquinho sobre isso, o apóstolo Paulo fala um pouquinho sobre isso, mas a base da minha mensagem, além de mostrar para você que a nossa vida ensina coisas sobre Deus para os anjos, é também trazer um pensamento. Sabe, o nosso Deus é um bom pai. Quem crê que Deus é um bom pai? Mas muitas vezes é difícil olhar para Deus que tem todo o poder, toda a autoridade, permitindo na terra coisas tão difíceis, né? Catástrofes, morte, assassinatos, estupros. E às vezes essas coisas atingem a nossa vida e muitas vezes a nossa fé começa a ser abalada porque nós temos toda a certeza que Deus é bom, todo-poderoso, porque Deus não nos livrou de algumas coisas.
Por que Deus permitiu que algumas tragédias viessem sobre nós? E eu quero começar falando com você. Você lembra de Mateus capítulo 3? Quando Jesus está se aproximando de João Batista para ser batizado. E nós vemos aquela cena tão maravilhosa que é o céu se abrindo e a voz do Pai Celestial dizendo: este é, quem lembra? O meu Filho amado. Oh Jesus, em ti eu tenho prazer. Que coisa maravilhosa. E aí vem uma pomba sobre Jesus, representando a pessoa do Espírito Santo. E é tão maravilhoso aquele encontro ali da Trindade, né? A voz do Pai dizendo: eu te amo, o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Mas qual é a primeira coisa que o Pai faz com Jesus logo depois de dizer: filho, eu te amo? No capítulo 4 de Mateus, a Bíblia diz assim: então o Espírito Santo levou Jesus para onde? Para o deserto. E o que Jesus foi fazer no deserto? Passar fome e ser tentado por quem? Pelo próprio diabo. Gente, às vezes dá vontade de falar assim: pai, me ame menos. Né? Porque se o teu amor é tão grande, tão maravilhoso, e a primeira coisa que você faz depois de dizer que me ama é me jogar para o deserto para ser tentado pelo diabo, que tipo de amor é esse? Não parece um amor meio maluco? Mas sabe, eu tenho aprendido que o amor de Deus nos sustenta no deserto. O amor de Deus, assim como eu, como pai, eu não posso livrar os meus filhos de dificuldades, eles precisam passar por dificuldades para que eles possam crescer, para que eles possam amadurecer. E fica a dica, muitos pais nessa geração, eles estão sendo super protetores, mas super protetores ao extremo e criando uma geração que não sabe conquistar as coisas. Você sabia que tem filhos de bilionários andando num Porsche, indo lá para o psicólogo dizendo: eu não sou feliz. Porque não aprendeu a conquistar as coisas. Mas nosso pai, sendo um bom pai, ele permite sim que a gente passe por desertos. Sabe, e a Bíblia é muito clara dizendo que se Jesus passou, nós como filhos também vamos passar. O escritor de Hebreus, ele fala uma coisa impressionante sobre Jesus. Ele diz que Jesus aprendeu à medida que foi sendo obediente. O homem Jesus, ele foi aprendendo mediante a obediência. Então, por que nós também não passaríamos pelo deserto? Mas eu tenho uma boa notícia para você. O deserto é certo, mas o amor de Deus sobre você também é certo. Segunda boa notícia, o deserto é certo, mas a presença de Deus sobre mim e sobre você, nos sustentando no deserto, também é certa. Você pode dizer amém? Você pode levantar uma das suas mãos e falar assim: Espírito Santo, renova as minhas forças para passar por esse deserto que eu estou passando, em nome de Jesus. Amém? Hoje essa mensagem até combinou, porque hoje está quente igual um deserto, né, gente? Vamos combinar. Então a gente tem um texto aqui bem desafiador. Dá uma olhada em Jó, capítulo 1, versículo 6. Diz assim, ó: certo dia, anjos vieram se apresentar ao Senhor e Satanás também veio com eles. Gente, que visita inadequada é essa, né? E o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e rodeá-la. Disse então o Senhor: Satanás reparou no meu servo Jó. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Tá parecendo aquele pai orgulhoso do seu filho, né? Deu uma reparada no meu filho? Você viu como ele tem me honrado? Você viu como ele tem sido fiel a mim? Olha o versículo 9. Satanás diz assim: será que Jó não tem razões suficientes para te temer, ó Deus? Acaso não puseste uma cerca em volta dele e da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele fez, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Olha só, Satanás estava dizendo: assim é fácil. Como que alguém não vai te amar sendo rico, próspero, abençoado, saudável? Tem uma proposta para ti, Deus, mas estende a tua mão agora e fere tudo o que ele tem
e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor então diz a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Você conhece a história? Em apenas um dia, talvez em menos de 5 horas, Jó perdeu todos os seus rebanhos, Jó perdeu as suas fazendas, Jó perdeu os seus filhos e filhas, Jó perdeu tudo o que ele mais amava dentro de poucas horas, porque Satanás veio enfurecido tentar mostrar que um homem que não tem razões para ser feliz não pode adorar a Deus. Mas de forma impressionante, olha o que acontece aqui. De forma impressionante. Versículo 20 diz: ao ouvir tudo isso, Jó se levantou, se rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e então prostrou-se em terra em adoração. Meus amigos, quem é que se prostra com o rosto em terra para adorar a Deus depois de receber a notícia que todos os seus filhos morreram? Que todas as suas riquezas foram embora? Que tudo foi embora? Nessa hora eu tenho plena convicção que os olhos dos anjos e dos demônios começaram a olhar para aquilo e falar: como assim? Nós adoramos porque nós vemos um Deus glorioso. E esse homem, quem ele está vendo? E esse homem, ele acabou de ver desgraça. Por que ele adora? Versículo 21, Jó diz aquela frase fantástica: saí nu do ventre da minha mãe e nu retornarei. O Senhor me deu e o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amigos, que coisa maravilhosa. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Sabe, meus queridos, muitas pessoas têm perdido a sua fé porque têm culpado a Deus pelas suas percas. Têm culpado a Deus pelas suas lutas. E aí você me diz: espera aí, Daniel, mas não foi Deus que permitiu que o diabo fizesse aquilo? Foi. Mas qual é a postura de um filho? É de um filho que confia no pai. Se meu pai permitiu que determinada coisa acontecesse, eu preciso descansar na sabedoria de Deus. Eu preciso descansar como uma criança descansa. O tempo inteiro eu estou ensinando para o meu filho de 5 aninhos de idade coisas que ele pode e que ele não pode fazer. Uma vez, quando eu estava estudando teologia com o pastor Adair, uma das coisas que me chama muita atenção é essa questão de por que o mal sobrevém sobre nós. Até porque daqui a pouco eu vou contar um pouquinho da minha história, mas eu tenho uma filha com paralisia cerebral, que ainda não fala, que ainda não anda, e não foi fácil receber esse diagnóstico. Eu lembro que a gente entrou para fazer alguns debates, alguns estudos sobre essa coisa toda do mal e por que Deus permite o mal. E eu li um texto de um grande teólogo, não recordo o nome dele agora, não sei se foi o Luiz Saião, mas ele usou um termo que me chamou a atenção. Ele escreveu sobre a liberdade divina. E eu fiquei: peraí, o que é liberdade divina? A liberdade divina, ele explica mais ou menos que Deus é um ser tão supremo, tão superior, tão absoluto em grandeza. E ele não nos deve satisfações. Para nós tem coisas que são absurdamente incompreensíveis, mas Deus, em sua grandiosidade, ele tem liberdade de fazer coisas como ele fez. Ter uma conversa com Satanás e dizer: eu estou te permitindo tocar na vida daquele meu filho. E por que Deus fez isso? Sabe? E nesse texto eu fui tão abençoado, porque aquele teólogo vai mostrando como homens de Deus como Jó, que sofreram, foram o alicerce da fé para tantas pessoas. Você sabia que o Moisés, antes de escrever o livro de Gênesis, ele acessou os escritos do livro de Jó. Então Deus se revela através dessa história para tantos homens e mulheres de Deus que se fundamentaram nesse conhecimento. O que Deus estava fazendo com Jó? Apenas provando alguém? Apenas jogando um jogo? Não, Deus estava levantando um gigante. A gente não sabe quantos milhares de anos tem esse texto, mas até hoje
A vida de Jó está nos ajudando a conhecer a Deus, está nos discipulando. Quem entende o que eu estou falando? Então, e nós? Será que nós estamos dispostos a ser chamados por Deus para viver coisas assim? Porque essa geração, ela quer status, essa geração, ela quer um evangelho, gente, que infelizmente ele está sendo tão diluído, e é aquele evangelho que Deus te ama do jeito que você é, do jeito que você está, não precisa mudar, não precisa santificar, e Deus é um bom pai. Talvez essa geração não esteja pronta para alguns baques que a vida pode causar. Sabe? Mas eu quero declarar sobre a sua vida que, assim como Jesus recebeu o amor de Deus de bom grado, em Mateus capítulo 3, e também recebeu a ida para o deserto de bom grado em Mateus capítulo 4, que assim será comigo e com você. Nós saberemos receber o amor de Deus do jeito que ele vier. Nós saberemos reconhecer a bondade de Deus do jeito que ela se manifestar. Essa declaração de Jó, aqui em Jó 2, versículo 9, quando Jó então fica doente, porque Satanás ele volta na presença de Deus, e Deus fala, e aí? Eu deixei você destruir com tudo que ele tinha, e ele se prostrou e me adorou, louvou o meu nome, ele disse, louvado seja o nome do Senhor, ele disse, ainda está fácil. Toca na saúde dele, tira o vigor físico dele, tira o prazer dele viver, e você vai ver que ele vai praguejar. Então Deus permitiu que Jó fosse tocado. E ele começou a ficar cancerígeno, doente, cheio de furúnculos, cheio de dores. Então a mulher dele diz assim, no versículo 9, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe esse Deus e morra. O que ela estava dizendo? Esse Deus não é justo, esse Deus não é bom. Como é que você está dizendo que Deus é bom e que ele não tem culpa, se ele tem poder para te proteger? Olha a percepção de Jó no versículo 10, ele diz, ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Ah, meus amigos, eu quero essa fé. Eu quero essa fé que compreende que Deus está no controle absoluto da minha vida. Isso aqui é um homem que em nenhum momento está guerreando contra o diabo, mas ele está numa posição de descanso total, de confiança total. Daniel, você está dizendo que tudo o que vier de ruim sobre a minha vida eu tenho que aceitar? Não. Muitas vezes nós temos que ter realmente uma fé agressiva. Satanás não quer que sejamos felizes. Mas o verdadeiro evangelho não te convida a viver uma luta contra Satanás. Ele te convida a viver uma vida conhecendo a Deus. Eu também não estou dizendo que você não deve continuar orando e perseverando pelos milagres de Deus. Nós temos um Deus vivo e que pode fazer sinais, prodígios e maravilhas. Quem crê nisso? Todos os dias eu oro. Todos os dias eu oro para que o Senhor faça a nossa filha de 13 aninhos de idade sair caminhando. Ainda não veio, ainda não se manifestou, mas enquanto esse dia não chega, será que eu tenho que viver uma vida angustiada? Será que eu tenho que viver uma vida infeliz? Olha o que a palavra de Deus aqui diz aqui, em Efésios 3, versículo 8. O apóstolo Paulo dizendo, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar o evangelho aos gentios e as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido em oculto. E a intenção dessa graça é que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. De acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Portanto, meus irmãos, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma grande glória para mim e para vocês. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Gente, tem um grande mistério que eu quero compartilhar com vocês. Deus, em sua multiforme
graça, ele desejou que a igreja, quantos aqui fazem parte da igreja de Jesus? Eu faço. Que através de nós, a sua igreja, nós pudéssemos mostrar coisas que parece que estão ocultas para os anjos e para os demônios também. E Paulo disse, não fiquem tristes por causa da minha angústia, não fiquem tristes por causa das minhas tribulações. Isso é para a glória de Deus. Deus está usando a minha vida para o louvor da glória dele e eu estou feliz por isso. Então, igreja, não desanime, não fique apática, não perca a sua alegria. Sabe, meus amigos, assim como anjos e demônios olharam para Jó e viram um homem adorando a um Deus que não podia ver, e foram ensinados por ele, eu também quero dizer para você, Paulo está dizendo que através da nossa vida, nós chamamos a atenção dos seres celestiais. Como assim, Daniel? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu algum anjo chateado, depressivo? Algum anjo conversando com outro e falando assim, ô meu irmão, eu estou tentando gostar de academia, mas não está dando certo. Eu estou tentando perseverar na dieta, mas quando vem aquele pudim celestial, eu perco as estribeiras. Olha o tanto que eu estou gordinho. Você já viu um anjo passando por isso? Quem é que faz dieta aqui, gente? Somos nós. Graças a Deus que lá em São Paulo não tem esse açaí abençoado, senão eu estava quicando aqui agora. Você já viu algum anjo indo para retiro de casais, né? Porque tá difícil o casamento, tem que alinhar algumas coisas no casamento, a anja ficou braba de TPM. Não, irmão. Sabe quem passa por isso? Eu. E ora por mim, tá? Porque minha esposa, quando ela tá de TPM, você tem que lembrar que ela é bicampeã maranhense de judô e campeã maranhense de jiu-jitsu. Então, quando ela está naqueles dias, eu preciso ficar um doce. Literalmente. Calma, meu amor, tá tudo bem. Vamos um pouquinho mais fundo. Você já viu algum anjo endividado? Passando por dificuldades, tendo que trabalhar dia e noite e o dinheiro não é suficiente para pagar a quantidade de boleto? Quem que passa por isso, gente? Nós. Você já viu algum anjo enterrando um filho? Você já viu algum anjo indo para uma sessão de quimioterapia? Você já viu algum anjo passando por dores profundas como nós, a Igreja de Jesus, muitas vezes passamos? Não. Sabe, meus amigos, eu tenho certeza que em alguns momentos, Deus para a orquestra celestial e diz assim, ó, silêncio. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, seus anjos. A adoração de vocês é perfeita, está tudo lindo, vocês estão vendo o resplendor da minha glória. Agora dá uma olhadinha lá para o meu servo Jó. Olha a postura de adoração dele quando ele perde tudo. Dá uma olhadinha para algumas pessoas aqui dessa igreja que eu tenho certeza que tem honrado o nome do Senhor. Sabe, um dia eu recebi uma ligação muito difícil lá em Florianópolis. Um pastor amigo meu falou assim, Daniel, eu preciso de ajuda. Rapaz, eu vou fazer um velório agora de um bebê. A mãe desse bebê, ela estava tudo certo, estava tudo tranquilo, mas bem pouquinho antes do parto, tiveram algumas complicações e o bebê morreu. E agora está lá o pai e a mãe daquela criança e eles não têm família aqui em Florianópolis, eles são sozinhos aqui. E eles procuraram alguém que pudesse fazer um velório. Você pode me ajudar? Eu sei que alguns anos atrás você passou por isso, você perdeu também um bebê, a minha esposa perdeu um bebezinho com 8 meses de gestação. Então eu chego naquele velório e eu me deparo com a mãe sentadinha, sonhando em ter o seu filho no colo, mas agora ela está no velório do próprio filho. E eu perguntei, cadê o pai da criança? Ele falou, está lá. E quando eu olho, eu vejo de longe um homem ajoelhado, com as mãozinhas num caixãozinho branco assim. E aquele homem chora desesperadamente. Quando eu chego perto dele, a oração dele é, Senhor, tu tens todo o poder de ressuscitar o meu filho. Em nome de Jesus, eu te peço, ressuscita essa criança, traz ela de volta à vida, faz o que é impossível, Senhor. E eu fiquei perto dele, e tudo que eu pude fazer foi colocar as mãos assim, nas costas dele e começar a orar por ele. E de repente, ele para de orar
pela ressurreição, e ele começa a levantar suas mãos e falar: Senhor, eu te louvo, muito obrigado pela vida dessa criança, eu te agradeço porque eu fui pai dele por 9 meses, isso foi um privilégio, e eu te amo, obrigado, Senhor, eu sei que tu tens um propósito, você recolheu o nosso filho, eu estou triste, me consola, me ajuda, mas louvado seja o teu nome. Ah, meus amigos, eu tenho plena convicção que isso sobe como incenso agradável às narinas de Deus. Quando eu e você, ao invés de reclamarmos ou culparmos a Deus, ou ao invés de imputarmos até mesmo a glória para o diabo, nós nos rendemos diante dele e falamos: louvado seja o nome do Senhor, que assim seja conosco. Eu tenho certeza que aquele dia, aquele homem estava dando um seminário de adoração para anjos, arcanjos e querubins. Porque eles estão num ambiente absolutamente perfeito para adorar. Mas nós, irmãos, nós estamos num mundo caído. Nós estamos num mundo onde estamos vulneráveis. Estamos vulneráveis a acidentes, estamos vulneráveis a doenças. É lógico que Deus é bom e maravilhoso e tem nos livrado. Se nós pudéssemos ver o quanto Deus tem nos livrado, talvez seríamos mais gratos a Ele. Mas a grande verdade é que nós colocamos os nossos olhos apenas nas dificuldades e Deus precisa mudar isso em nós. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu tenho certeza que nesses momentos de profunda dificuldade é que Deus encontra em nós um coração verdadeiro, um coração puro. O apóstolo Paulo, ele começa a dizer para a igreja: fiquem felizes comigo, se alegrem comigo. Deus está usando a minha vida para ensinar os anjos. Olha o que acontece com ele em Atos 16. Atos 16, versículo 16, diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. E ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. E a moça seguia a Paulo e a nós, gritando: esses 3 homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. O que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo está indo orar. Eu acho impressionante como os missionários do livro de Atos, eles não estão agindo no imediatismo, eles não estão agindo apenas... a gente tem muita necessidade, vamos pregar, vamos fazer alguma coisa. Eles estão indo orar. O fundamento da fé deles é encontrar um lugar de oração e ficar indo para lá. E por muitos e muitos dias eles ouviram aquelas adivinhações. Parecia até uma palavra verdadeira, mas era um espírito imundo que estava falando na boca daquela menina. E eu creio então que Paulo um dia recebe a autorização de Deus. Chegou a hora, Paulo, vai lá, liberta essa moça. E a Bíblia diz que ele liberta a moça, e por causa dessa boa ação, porque ele liberta aquela moça do espírito demoníaco, ele pega uma surra no meio da cidade, levam ele para a praça central, deixam ele nu junto com seu amigo Silas, e eles são espancados publicamente. Para piorar a situação, eles são levados ao pior lugar, o cárcere interior, a pior prisão, né? A pior cela da prisão, eles são levados para lá. Você imagina a sujeira, você imagina a fome, a dor. Você imagina a angústia de estar com os pés e as mãos amarrados. Um dia alguém compartilhou comigo uma foto de como eles provavelmente deveriam estar presos ali, amarrados pelos pés e pelas mãos. Mas o impressionante é que esses homens de Deus, a Bíblia diz aqui no versículo 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos de louvor a Deus. Meus amigos, que fé é essa? Muitos de nós, a começar de mim, eu abriria minha boca e falaria: Senhor, eu deixei a minha casa, eu deixei a minha família, eu deixei a minha terra natal, e eu estou aqui pregando o evangelho nessa nação, e eu só fiz o que o Senhor me mandou, expulsei um demônio e agora estou preso. Eu peço aposentadoria, Senhor. Eu desisto disso. Mas esses verdadeiros adoradores, ao invés de reclamarem, eles começaram a levantar uma canção aos céus. Eles começaram a adorar, e a Bíblia diz que os outros presos ouviam. Deixa eu falar uma coisa. A vida pode bater muito forte em nós, mas a vida não pode tirar de nós a oração,
adoração e a nossa capacidade de que outras pessoas sejam edificadas por nós. Quando Paulo e Silas começam a levantar aquela canção de adoração a Deus, você imagina a confusão na cabeça daqueles presos? Você imagina aqueles assassinos, estupradores, sonegadores de impostos e toda espécie de gente mal que estava preso lá? Como eles foram abençoados pela adoração desses homens? Eu quero declarar sobre a sua vida que a sua vida será assim. Sempre haverá uma canção que vai abençoar alguém. Quem chegar perto de você vai ouvir uma canção de adoração. Ô, meus amigos, como é ruim chegar perto de alguém que só murmura, que só chora, que só reclama, né? Você parece que vai ficando contaminado, né? Como é que tá? Ah, meu irmão, tá mais ou menos, não sei o que, tá difícil. Ó, cara, deixa eu te falar uma coisa. O Deus que nós servimos, Ele proveu para nós o fruto do Espírito Santo. E uma das características desse fruto além do domínio próprio, é a alegria. E nós não podemos perder a nossa alegria pelas dores dessa vida, porque as dores dessa vida não podem tirar de nós o prazer de adorarmos o nosso Deus. E muitas pessoas estão ficando tão angustiadas e tão ressentidas e tão presas dentro da sua própria angústia, que elas estão perdendo a capacidade de cantar uma canção que edifiquem outras pessoas. Um dia, no meio da minha choradeira, no meio da minha angústia, eu estava no meu escritório orando. Foi muito difícil para mim aquele dia, porque alguém me mandou um vídeo no Facebook de um pai cantando uma linda canção de amor. Sabe, aquela canção do Roberto Carlos? Como é grande o meu amor por você. E quem cantava com ele era uma garotinha de 2 aninhos e meio. Ela cantava e era tão lindo. Quando eu comecei a ver aquilo, eu caí num pranto desesperado. Porque a minha filha, se não fosse um milagre, nunca viveríamos uma experiência daquela. E eu comecei a chorar absurdamente. Os meninos estavam comigo lá no escritório. Falaram: Daniel, você precisa de alguma coisa? Não, cara, só me deixa sozinho. E eu lembro que eu batia na parede e eu perguntava: Deus, o que está acontecendo? O que foi que eu te fiz? Fala comigo, Senhor. E lá no meu espírito ressoou uma voz falando uma coisa que eu não gostaria de ouvir. Ele disse assim: idólatra. Eu disse: o quê? Eu estou esperando um abraço e você disse que eu sou idólatra. E a voz continuava dizendo: idólatra, idólatra, deixa eu voltar ao trono do seu coração. E eu fiquei então perturbado com aquela voz. Eu comecei a orar e dizer: Deus, por que eu sou idólatra? E ele disse assim: você acorda, a primeira coisa que você pensa é paralisia cerebral. Você toma café com a paralisia cerebral. Você almoça com a paralisia cerebral. Você não consegue mais orar, você não consegue mais adorar. Você está viajando por aí pregando o evangelho, mas a tua cabeça é sempre paralisia cerebral. Daniel, eu sei que está doendo, mas a tua dor não é o centro da tua vida. Eu tenho que ser o centro da tua vida, mas eu não sou mais. É forte, né, irmão? Mas é difícil. Mas é verdadeiro. Então eu tive que me arrepender diante de Deus e tirar a paralisia cerebral do trono do meu coração e do centro da minha vida e falar: Senhor, volta a reinar sobre mim. E aí, meus amigos, é onde a paz começa a voltar sobre nós. O que está tomando o lugar de Deus na sua vida? Muitas vezes não são as coisas boas não que estão acontecendo. Muitas vezes as angústias, as tristezas estão lá, fazendo com que seu coração caia numa idolatria reversa, né? Depois o professor aí desfaz a minha heresia. Nem sei o que é idolatria reversa. Só saiu. Não idolatre as suas dores. Um dia um pastor me falou uma coisa tão dura. Ele disse: Daniel, Deus não responde o choro e o desespero. Deus responde a fé. Se levante em fé. Em outras palavras, aquele pastor nordestino estava dizendo: seja macho, se recomponha e lute com as armas da fé e não com a angústia e não com a depressão. Sai desse lugar. Muitas pessoas, irmãos, elas estão caindo num poço profundo, fazendo perguntas angustiantes. Por exemplo, eu me levantava de madrugada tendo crises como se fossem crises de pânico, porque
Eu olhava para minha filha, ela tinha 2 aninhos de idade, e eu olhava, Deus, e se eu morrer? Quem vai cuidar da minha filha? E daqui 5 anos, como é que vai ser? E se ela não andar? E como é que vai ser? E tudo, porque a ansiedade é aquela interrogação sobre o futuro que você não consegue responder. E muitas vezes o diabo, ele vai usar essa tua angústia, essa tua ansiedade para roubar de você a tua alegria. Meus amigos, eu quero profetizar sobre a sua vida. Assim como Deus tem me ajudado a ser um homem feliz, você vai encontrar o lugar da alegria e da felicidade no Senhor. Sabe, isso que o apóstolo Paulo descobriu, eu estou numa prisão, mas não é a prisão que me faz, sou eu que me faço, eu continuo orando, eu continuo adorando, eu continuo abençoando a minha cidade, eu continuo cantando uma canção que edifica as pessoas, não importa quanto a vida seja dura comigo, eu continuarei louvando o nome do Senhor. Eu quero a fé desses 3 homens que foram jogados na fornalha, Daniel 3, né? Depois você dá uma olhada em Daniel 3, eu te convido a ler isso. Eu não vou ler o texto inteiro porque ele é muito extenso. Mas eu fico muito abençoado com essa fala daqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Você conhece a história. O homem mais poderoso da terra naquela época, Nabucodonosor, levanta uma estátua de ouro. Quem não se prostrasse diante daquela imagem de ouro era lançado numa fornalha. E é impressionante, porque haviam outros judeus. Haviam outros servos de Deus que também foram tirados da sua nação e tinham uma cultura voltada na lei do Senhor. Mas só 3 naquela multidão permaneceram de pé. Eu e você vamos fazer parte desse pequeno número. Porque está ficando bem parecido hoje, irmãos. Tem muita gente que se veste de crente, fala como crente, mas se a fornalha aquecer, vai se prostrar. Eu quero permanecer de pé, em nome de Jesus. E a Bíblia diz, então, que aqueles homens, eles confrontam o rei Nabucodonosor, porque o rei fala assim, eu vou aumentar essa fornalha 7 vezes. Gente, ele ficou tão irado que ele perdeu a noção da lógica. Já dava para matar eles na velocidade 1 da fornalha, né? A velocidade 7 só ia apressar a morte. Mas eles falaram o seguinte, fica sabendo tu, ó rei, que nós servimos um Deus que pode nos livrar das tuas mãos. Mas, contudo, se ele não nos livrar, olha a fé. Contudo, se ele não nos livrar, nós não nos prostraremos a essa imagem. Não sabe o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido que muitas vezes a nossa fé nos honra. Muitas vezes a nossa fé em Jesus, a nossa integridade, ela vai nos livrar de situações difíceis, porque nós estamos seguindo princípios. Nós estamos sendo fiéis ao Senhor e Ele vai nos livrar do mal. Mas muitas vezes nós temos que honrar a nossa fé. Muitas vezes vão ter situações que não tem como eu sair. Não tem como o que eu vou fazer? É inexplicável, é um mistério. Tudo o que eu tenho que fazer é honrar a fé que eu tenho proferido em Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Esses homens honraram a sua fé. E a Bíblia diz que eles foram lançados na fornalha por causa da sua fé no Senhor. Mas eles receberam uma visita. Alguns dizem que é o próprio Jesus que está caminhando com eles. Outros dizem que é um ser angelical. Mas talvez Deus enviou algum dos seus anjos para tomar nota. E falar assim, você sabe o que é adorar? Eu acho que sei. Dá uma olhadinha naquela fornalha lá. Vai aprender com Sadraque, Mesaque e Abednego o que é glorificar o meu nome no meio da fornalha ardente. Aproveita e não deixa que nem um fio de cabelo dele seja sapiscado. Aquele rei, sabe, que olhou e falou, não eram 3 que eu coloquei lá, eu estou vendo 4, o que é isso? Uma fé que honra ao Senhor nos dias das dificuldades, é uma fé que edifica a cidade, que edifica o governo e que edifica até o céu. Sabe? Um dia um pastor paraense do interior do Pará, eles chiam muito lá, né? O Manauara não chia muito, né? O paraense chia mais. Ele estava pregando isso aqui, e aí ele disse que o Nabucodonosor falou assim, não era 3 que estava na fornalha, eu estou vendo 4, né? Aqui não tem égua, né?
Não era trash. Égua. Tem que aculturar, né, Odair? Irmãos, é difícil. É difícil. Todos nós queremos uma vida mais light. Esse negócio de glorificar a Deus indo para a fornalha. Esse negócio de glorificar a Deus no dia da angústia. É difícil, mas, irmãos, o escritor de Eclesiastes, o cara muito sábio, ele diz assim: você tem uma certeza na vida. O dia mau, ele vai chegar. O dia mau, ele chega. E quando ele chega, ele vai manifestar o que está dentro de nós. Davi, em Salmo 103, ele dava uma ordem para sua alma, dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. A sua alma não deve dominar você, os seus sentimentos não devem dominar você, mas é você e a sua fé que devem dominar os seus sentimentos, dizendo: ei, alma, você está abatida, você está angustiada, o remédio é louve a Deus, glorifique a Deus. Quem está comigo aqui? Meus amigos, eu sou muito abençoado pela história de José. Eu não li isso de manhã. Mas José, em Gênesis 45, depois você vai dar uma olhada lá. Mas o José, ele foi quase assassinado pelos seus irmãos. Seu irmão mais velho, que devia cuidar dele, acabou jogando ele numa cova. Depois venderam ele como escravo. E por causa daquilo ele passou décadas sendo preso, sendo humilhado. E você conhece a história de José. José foi um garoto íntegro numa nação como o Egito. Foi levantado por Deus para ser o vice-presidente daquela nação. Mas um dia, Deus dá a oportunidade que ele encontre com os seus irmãos que fizeram a ele tanto mal. E Gênesis 45, versículo 4 diz assim: quando José revela que ele é o José, que eles pensavam que eles tinham matado, ou que eles nunca mais viriam, ele diz assim: cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, José lhes disse: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam e não se recriminem por terem me vendido para cá. Preste atenção na consciência de alguém que sabe: a minha vida está nas mãos do Senhor. Ele diz assim: pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Meus amigos, isso é muito poderoso. Uma pessoa que está diante de alguém que fez tanto mal para ele. E ele diz assim: obrigado. Não era o melhor jeito que eu queria ter feito essa viagem? Deus podia ter me mandado para cá numa grande carruagem com anjos e dito ao faraó: treina esse menino e coloca ele para ser o seu vice-presidente. Mas Deus escolheu fazer isso de uma forma bem estranha. E aqui nós vemos um coração que está absolutamente curado. Um coração que depende de Deus, que entende que Deus é quem está governando a sua vida. E ali não tem nem um mínimo de ressentimento, dizendo assim: meus irmãos, me peçam perdão. Ou meus irmãos, eu vou destruir vocês. Ele disse assim: obrigado. Vocês me venderam, mas era o Senhor usando vocês. Foi difícil. Foi complicado, eu chorei muito, mas era o Senhor me mandando na frente de vocês para salvar a vida de vocês e salvar a vida de muitos. Meus amigos, que o Senhor nos dê esse entendimento que a nossa vida está nas mãos dele. Eu não quero gastar os meus dias chorando pelas minhas dificuldades, nem culpando a Deus pelas coisas difíceis que eu não posso entender. Eu quero gastar os meus dias dizendo: é o Senhor que está me mandando à frente de muitos para salvar muitas vidas. Muitas vezes eu olhei para minha filha Laila com paralisia cerebral e eu vi que ela é uma bússola. Muitas vezes Deus usou a minha filha. Talvez eu não tivesse saído do interior do Maranhão, a terra que nós amávamos. Estava tudo legal, estava tudo confortável. Deus usou a vida da Laila para que nós fôssemos para Florianópolis. Deus usou de novo a vida da Laila para que nós mudássemos para São Paulo.
Ela é um fator muito forte, muito decisivo para a nossa família. Eu nunca imaginei que eu iria fazer essa declaração que José fez, mas um dia, no aniversário de 7 anos da Laila, eu me vi escrevendo uma carta de gratidão a Deus. Mas eu confesso para vocês, irmãos, nos primeiros 5 aniversários da Laila, quando chegava o dia 6 de julho, que era um dia anterior do aniversário dela, ela faz aniversário dia 7, eu faço dia 8. Era um dia de angústia para mim. Era um dia de fazer cálculos. Porque os médicos disseram, Daniel, ela só tem até 12 anos para desenvolver. Então, quando avançava mais um ano, é como se eu estivesse vendo um cronômetro em contagem regressiva, dizendo, você está perdendo tempo, você está perdendo tempo. Então, a ansiedade tentava me capturar, e todas as vezes, todo aniversário era aquela angústia. E Deus disse, até quando você vai ficar preso aí? Começa a celebrar aquilo que a sua filha já conquistou, começa a celebrar aquilo que ela já avançou. Muitas vezes nós somos assim, irmãos, nós só estamos olhando para aquilo que ainda nos falta e não estamos agradecendo por aquilo que nós já conquistamos no Senhor, aquilo que Ele nos deu. E um dia eu me vi escrevendo uma carta e no final da carta eu escrevi assim, obrigado, Pai, pela paralisia cerebral. Eu não seria quem eu sou se não fosse esse caminho. Eu não te conheceria como eu te conheço agora, se não fosse esse caminho. Lá atrás eu te disse não, mas hoje eu estou dizendo muito obrigado. Eu não estou dizendo que você tem que ter uma vida sofredora e aceitar todas as dificuldades como se tudo fosse Deus. Muitas vezes nós arrumamos confusão, irmãos. Nós fazemos escolhas péssimas. E estamos vivendo lutas que é o resultado do nosso mau caratismo e da nossa desobediência ao próprio Deus. Muitas vezes Deus fala para a gente, não vai por esse caminho, você endurece o coração e você vai. Mas eu estou dizendo que uma fé madura, ela sabe discernir o que é o diabo, ela sabe discernir o que é a minha falha, mas ela também tem que discernir o que Deus está usando para transformar a minha vida, para edificar a minha vida. Para encerrar, eu quero contar uma história de um encontro que eu tive com o Senhor na sala de oração lá em Florianópolis. Em 2014 eu me mudei para Florianópolis porque nós encontramos lá um centro de tratamento para Laila, terapia no cavalo, vários tipos de fisioterapia, uma cidade pequena o suficiente para a gente conseguir rodar de carro. E nos intervalos eu conseguia fazer turnos de oração. Nós não tínhamos ainda o nosso filho Éden. O Éden também é um grande milagre, né? Depois eu conto sobre isso. E um dia eu estava num turno de oração da meia-noite às 2 da manhã, porque durante o dia eu sempre estava levando a minha filha para a fisioterapia. Então eu aceitei a proposta de fazer um turno de meia-noite às 2 da manhã. Eu estava lá, meu violãozinho, faxineiro, né? Parece até música sertaneja. Eu, meu violão e um faxineiro, né? E eu tô lá cantando, e eu começo então a fazer aqueles questionamentos de novo. Deus, por que está acontecendo isso? Tive que mudar da minha cidade. E a minha filha? E nós estamos investindo todo o dinheiro que temos nessa fisioterapia. E agora, Senhor? E agora? E conversando, daqui a pouco eu me peguei cantando aquela música. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. E enquanto eu cantava sobre a soberania de Deus, eu tive uma experiência muito forte com o Senhor. Eu sentia como se alguém chegasse por trás de mim, colocasse as mãos assim no meu ombro, e é como se eu pudesse sentir aquela voz quente aqui no meu ouvido direito, me perguntando assim, você acredita mesmo que eu sou soberano? Você acredita mesmo que eu tenho o controle nas minhas mãos? E eu disse, sim, Senhor, eu acredito, eu estou cantando sobre isso. Então ele disse, então descansa a sua alma. Descansa o seu coração. Descansa na minha soberania. E eu posso dizer a você que naquele dia, Deus me curou completamente. Deus curou o meu coração daquela angústia. E eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus vai te dar encontros sobrenaturais com Ele. Sabe, Ele é um bom Pai.
E mesmo que Ele permita que coisas desafiadoras venham sobre nós, o seu amor, a sua graça, a sua força sempre está conosco. Eu quero profetizar que o fruto do Espírito Santo, que é a alegria, vai estar no seu coração. Olha o que Davi diz aqui, Salmos 4:7. Senhor, tu encheste o meu coração de alegria, uma alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. A alegria que Deus quer nos dar não depende daquilo que temos. Ele é a nossa própria alegria. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Quantos querem a alegria do Espírito Santo sobre a sua vida? Filipenses 4:7, o apóstolo Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegrem-se. E seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pelas súplicas e com ação de graças. Levanta uma das suas mãos e fala assim: Jesus, ainda que seja difícil, me ajuda a sempre te dar ação de graças. Eu quero encher meus lábios de gratidão. O apóstolo Paulo está dizendo: não perca a sua amabilidade, igreja. Qual é a nossa maior característica como igreja? Jesus disse: quando vocês amarem uns aos outros, vocês serão reconhecidos verdadeiramente como os meus discípulos. Irmãos, quantas vezes a minha angústia estava tão grande que eu não tinha capacidade de amar as pessoas que estavam do meu lado. Eu preciso de uma oferta, por que eu vou ofertar? Eu preciso de uma oração, por que eu vou orar por alguém? Eu preciso de uma palavra de ânimo, sou eu que preciso. É por isso que eu venho para a igreja, é por isso que eu estou naquela célula, é por isso que eu faço aquela coisa. Deus vai mudar isso no seu interior. Porque nos dias mais difíceis, é os dias que nós devemos ofertar. São os dias que nós devemos orar por alguém. Você sabe, quando Deus começou a abençoar muito o tratamento da nossa filha, Laila, um dia eu fiz uma oração ao Senhor e eu pedi: Senhor, me leva para os Estados Unidos. Lá em Michigan, Senhor, tem aquela mulher que inventou aquelas técnicas de fisioterapia. Aquilo é fantástico. Me dá dinheiro para ir lá. Me ajuda a cuidar da minha família lá. E o Senhor disse: eu posso fazer isso, mas eu tenho uma outra proposta. Você lembra daquelas crianças da APAI que estão lá sofrendo, sem estrutura nenhuma? Cidade do interior do Maranhão, irmãos. Eu ia fazer alguns tratamentos com a minha filha lá, pela prefeitura, e era angustiante, era desesperador. Eu conheci duas menininhas com paralisia cerebral, a Emily e a Ellen. E naquele dia o Senhor disse: você está chorando porque você tem uma filha com paralisia cerebral? Você imagina essa minha filha aí, tem duas. É a tua luta vezes 2. Irmão, naquele dia eu percebi que sempre tem alguém padecendo coisas difíceis. E que os nossos olhos muitas vezes ficam vivendo assim um evangelho onde nós somos o centro, nós somos o alvo o tempo inteiro. Então o Senhor nos levou a abrir um projeto chamado Laila Esperança. A gente vendeu camiseta, levantou oferta. Eu rodava a nação inteira vendendo camiseta, sabe? E para a glória de Deus, a gente importou dos Estados Unidos alguns equipamentos. Fizemos uma clínica de fisioterapia na sala da nossa casa. E começamos a convidar fisioterapeutas lá do sul do Brasil, que tanto estavam abençoando a nossa filha. E a nossa casa começou então a receber crianças com paralisia cerebral das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Nossa casa não parava. Cheio de outros pais com crianças e aquela interação gostosa. E um dia eu fui acordado por volta de 7:30 da manhã, com gritos de glória a Deus e aleluia, e uma festa e todo mundo batendo palma. E eu saí do quarto e eu perguntei: gente, o que está acontecendo? E tinha um garotinho de 5 anos de idade, Pedrinho. E ele disse assim: tio, eu acabei de conseguir dar 5 passos sozinho, tio, eu consegui. E aquelas fisioterapeutas se abraçavam com os pais e eles choravam. Esses dias eu fui lá no interior do Maranhão, minha cidade natal, pregar. Quando eu terminei de pregar, veio o pai do Pedrinho, emocionado. Disse assim: obrigado. Olha como é que meu filho tá, um cara forte, alto, ainda com sequelas da paralisia cerebral. E ele disse: não fosse aquela fisioterapia que você nos ensinou,
meu filho não estaria assim hoje. Muito obrigado, Daniel. Naquele dia eu vi o filho de outra pessoa andando. A minha filha nunca deu 5 passos sozinha. Mas naquele dia, Deus usou a minha capacidade de amar para curar a minha vida. O que você pode fazer por alguém, meu irmão? Será que não está na hora de que servir a Deus não é só sobre você? Mas é realmente ter a sensibilidade de que Deus está no controle. Senhor, eu vou descansar na tua soberania. Eu quero sim, Senhor, esse milagre, mas enquanto ele não chega, eu não vou perder a minha capacidade de amar a outras pessoas. Quem está comigo aqui? Amém? Para encerrar essa mensagem, eu quero te mostrar um vídeo. Esse vídeo, o meu filho Éden falou assim: eu não estou nesse vídeo por quê? Eu falei: filho, você não tinha nascido. Ele falou assim: então vai ter que regravar, porque agora eu já nasci. Então a gente já prometeu para ele que a gente vai regravar esse vídeo. Mas esse vídeo, ele foi gravado quando a minha filha tinha 5 anos de idade. Essa música nós escrevemos. Ela se chama Vencendo Tudo com Alegria. E eu escrevi essa música porque uma característica que minha filha tem é muita alegria. É um sorriso cheio de alegria que emana a presença de Deus, a bondade de Deus. E essa mensagem não é sobre suporte firme, mas é sobre suporte firme e seja cheia da alegria do Espírito Santo dentro de você. Então, que essa música, que essas imagens possam gerar a alegria de Deus no seu coração e que possa ser uma inspiração para você. Amém? Pode passar o vídeo. Quando te vi vencer, eu também ganhei. A tua ternura me deixou mais doce, feito algodão doce, as nuvens lá no céu. E assim a gente vai, passo a passo, dia a dia. Assim a gente vai, vencendo tudo com alegria. Assim a gente vai, com os pés aqui e os olhos lá no céu. Assim a gente vai, passo a passo, dia a dia. Assim a gente vai, vencendo tudo com alegria. Assim a gente vai, com os pés aqui e os olhos lá no céu. Pensei que eu te empurrava, mas tua força é quem me puxa. Pensei que te ensinava, mas tua garra é quem me ajuda a viver assim, de bem com a vida, e sempre com um sorriso no rosto. Você me mostrou cores diferentes dessa vida, e vou vivendo com esperança. E assim a gente vai, passo a passo, dia a dia. Assim a gente vai, vencendo tudo com alegria. Assim a gente vai, com os pés aqui e os olhos lá no céu. E assim a gente vai, passo a passo, dia a dia. Assim a gente vai, vencendo tudo com alegria. Assim a gente vai, com os pés aqui e os olhos lá no céu.